Olá, bom dia. A saúde mental infantil e de adolescentes não está muito boa nesses tempos, principalmente tempos de violência. Junto a isso vem também o assédio infantil e todos os outros problemas que a gente vive na atualidade. É sobre esses assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre tudo isso foi a doutora Aline Branco, que é psicóloga escolar e especialista em saúde mental. Bom dia, Aline. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O assunto não é muito bom para de manhã, mas vamos lá. A saúde mental, vamos pegar só a infantil por enquanto. Nesses tempos que a gente tem violência escolar, violência de todos os tipos. As crianças se sentem com medo de sair de casa, com medo de ir para a escola, que seria um lugar de refúgio. A gente pode dizer que essa saúde não está 100%? Podemos sim dizer, né? Então, assim, é um cenário que temos vivenciado de muita instabilidade, né? Tanto por parte das famílias quanto das nossas crianças. Então, hoje a gente fala que a saúde mental, para ela estar em dias, né? Para a gente realmente perceber um cenário melhor, a gente precisa de muito suporte. E aí vem os profissionais da área da saúde que vão poder contribuir, né? Para que a gente resgate essas questões emocionais, que a gente resgate novamente segurança nos espaços que são as escolas, dentro dos nossos lares, né? Então, nós adultos temos o principal papel, que é de acolher as nossas crianças, entender o que realmente está acontecendo, dar todo esse suporte. Mas esse acolhimento, como se fala, o acolhimento eu diria que é mais tranquilo. Agora, o resgate dessa sanidade mental, vamos dizer, para deixar a criança segura, para deixar ela 100% sendo uma criança, não é uma tarefa muito simples, não é muito fácil não, né? Exatamente, não é, mas é possível. É essa notícia que eu gosto muito de trazer, né, o otimismo da gente acreditar que é possível. O que nós precisamos é buscar ferramentas, né, recursos terapêuticos, recursos mesmo de acolhimento que envolve todas as vezes a comunidade escolar, que envolve toda a família, né? Para que a gente juntos consiga fazer um excelente trabalho, por exemplo, com a criança. E aí a gente percebe esse resgate da saúde emocional. Nós passamos por um período bem complicado há um tempo com aqueles ataques às escolas. A gente não teve aqui, mas a gente teve todos os boatos de que teria. Imagino que só o boato já mexe demais com a gente que é pai, com a gente que é mãe. Imagine com a criança que fica com medo de sair para a escola. Mesmo não tendo esses fatos aqui, esses acontecimentos, essa bagunça, vamos dizer, que se faz na mente da criança, isso atrapalha o ritmo escolar, atrapalha a convivência com os amiguinhos, atrapalha a convivência com a família. Como é que se faz o resgate disso? Como é que se trabalha essa emoção para colocá-la de novo nos eixos? Um ponto crucial é a quantidade de informações que as nossas crianças hoje, adolescentes, e nós mesmos, a gente vem recebendo. Então, quando a gente minimiza essa quantidade de informações negativas, já traz grandes benefícios para a saúde mental. Então, a gente começa com esse movimento também de... tem assuntos que são muito complexos para uma criança. Aí eu já estou falando da faixa etária, né? Então, assim, assuntos complexos, nós precisamos compreender que não adianta eu expor a criança a um assunto, por exemplo, como os ataques nas escolas, os massacres, né? Porque eu estou causando um dano emocional no meu filho gigantesco. Mas a gente pode falar com a criança sobre isso dentro da linguagem dela, que é uma linguagem mais específica, sem aterrorizar. Porque a mídia já faz esse papel. A mídia já faz esse né? trabalho. E a gente teve um efeito que a gente fala assim, aquele efeito que a mídia traz essas notícias, né? E aí as crianças elas vão amedrontadas, os adolescentes vão até com autodefesa e muitas das vezes isso vai gerar o quê? Mais desconforto, mais fake news, por exemplo, né? Porque teve muitos casos que não tinha veracidade. Sim, muitos. Né? Muitos. A gente teve vários exemplos aqui em São Luís, em aqui em São escolas. Luís, eu lembro que botaram um vídeo de ataque a uma creche
não sei por onde, às 10 horas da noite, que estava tudo cheio de polícia, que estava tudo... E o pior é que as pessoas, a gente anda tão apavorado que a gente acredita. Isso. E sabe? compartilha, que é o mais grave. Que é o mais grave. Né? E depois você vai dizer, como uma creche está sendo atacada às 10 horas da noite? Isso. Quais são as crianças que estão lá para serem... Aí que tinha muita criança, que tinha muito sangue no chão, muitas... Não entendo, gente. Isso não é verdade, é fake news, mas isso mexe até mais do que a verdade no caso, né? Com certeza. Então, assim, a gente teve esse período onde as crianças estavam indo para as escolas com muito medo, mas os pais, a família, no caso, que são ali os exemplos, né, que devem passar mais tranquilidade, também não estavam tranquilos. Então, olha o efeito negativo, né, que toda essa divulgação, esse alarmismo trouxe. Então, hoje a gente vem num trabalho, num movimento de resgatar essa confiança, tanto das famílias quanto, né, dos alunos também, dos nossos alunos, das crianças e adolescentes. Como fazer, você tocou num assunto interessante. A família estava assustada, os pais estavam assustados, os filhos estavam assustados. Mas é responsabilidade da gente cuidar também do emocional do nosso filho. Mas como é que a gente cuida do emocional de alguém quando o nosso emocional não está bem? É uma tarefa difícil, mas também é possível, né? O filtro, uma excelente dica é o filtrar, né? Filtrar o que a gente consome dentro das nossas casas, o que a gente consome no nosso celular, né? Porque já estava sendo um cenário difícil e quando você se alimenta, você se nutre de informações negativas, já te causa mais danos, né? Aí vem um quadro de ansiedade, né? Um medo que paralisa a gente, né? Então, assim, é muito diálogo entre as famílias. Quando você não conseguir esse manejo, o que você pode fazer? Buscar ajuda de profissionais, né, da psicologia, né, alguém que possa te ajudar a acalmar um pouco mais. Mas a gente pode dizer que esse não é um serviço acessível para todo mundo. Isso. Quer dizer, a violência, o medo, a ansiedade, os resultados dela está lá para todo mundo. Mas o tratamento, o resgate de profissionais mais especializados que vão te trazer a tranquilidade e o resultado que você está esperando, ele não é acessível para todo mundo. E aí? Geralmente, hoje aqui, a realidade, por exemplo, São Luís, né? Nós temos locais, por exemplo, que prestam serviço gratuito, né? Maravilha. Então, tem o CRAS, tem alguns hospitais, até as faculdades, elas têm uma clínica de psicologia, por exemplo. Então, são locais... Para atendimento público. Atendimento público. Isso é muito bom. Né? E assim, em casos mais severos, mais graves, onde a família com quadro patológico, né? Que aí a gente já fala da doença, ou até a criança ou o adolescente, recorrer à emergência, porque dentro das emergências, por exemplo, tem o assistente social, tem o próprio médico que ele vai encaminhar de acordo com a situação da pessoa, né? Quer dizer, a gente pode divulgar isso. Quer dizer, quem não tem acesso na escola do seu filho pode procurar um serviço de assistência dessa forma, né? Mas assim, a internet, o celular, qual o papel deles nesse desgaste todo, nesse desmonte emocional todo? Pronto, as telas, segundo a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, tem trazido dados, né? E são dados alarmantes. Né? Eu tenho geralmente conversado muito com as famílias das escolas, né? Nas palestras também que eu realizo, sobre o quanto é nocivo a gente deixar a criança à vontade nas telas. Quando eu falo das telas, eu falo das redes sociais, eu falo do YouTube, dos games, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Se realmente o meu filho é necessário que ele tenha uma ferramenta que é o celular, né? Pois é, porque hoje a gente vê criança, por exemplo, com 5 anos, ela tem o celular dela. 3 aninhos, né? É aquele negócio, você não tem um tempo para o filho, então tem uma forma de compensar aquele tempo
Quer dizer, eu não estou presente, mas você fica com isso aqui, você vai ficar tranquilo. E, quer dizer, dá uma falsa sensação de segurança para a gente. Ele está dentro de casa, ele está com o celular, está tranquilo, mas a situação não é essa. Não é essa, né? Porque a gente tem outros recursos que a gente até muito mais educativos, por exemplo, do que a ferramenta celular, né? Então, o celular, a questão é a quantidade de informações que essa criança acessa, às vezes o conteúdo inapropriado que a criança está acessando, porque basta um toquezinho, né, que você já abre ali várias abas. E a gente vê que hoje, por exemplo, assédio infantil, o bullying, cyberbullying, acontece muitas das vezes dentro ali das redes sociais. Então, será que é a gente parar para pensar um pouquinho? Será que o meu filho com 4, 5, 6 aninhos ou até mais, ele necessita ter uma rede social? Será que não é muita exposição? Né? Uma criança, um adolescente com um cérebro tão imaturo, ele vai conseguir lidar com o que vem com as redes sociais, que de repente é ali uma palavrinha que magoa, um cyberbullying. A gente é claramente, né, que esse cérebro não tem maturidade ainda para poder lidar com essas situações. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa. Você vai tomar um café que você dá tão bom. Meu cafezinho. Uma água. E a gente volta para conversar sobre isso. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta e eu estou conversando aqui com a doutora Aline Branco sobre saúde mental. É só para lembrar que a gente está no Maio Laranja, que traz todas as atenções para o cuidado que a gente deve ter com a saúde mental, porque as consequências não são das melhores. E a gente estava falando da questão das telas, não necessariamente só do celular, mas a gente está falando das telas e da facilidade de acesso que toda criança tem hoje e os perigos que vêm com isso. Isso. Quando a gente fala da faixa etária, né, que a gente fala também do acompanhamento, se você cede a ferramenta, né, é necessário ter um acompanhamento de um adulto. Então, hoje uma dica que eu sempre gosto de dar para as famílias, que é o controle parental. Tem ferramentas tecnológicas que ajudam os pais a logarem ao celular do filho. Que eu acho que é o certo, né? E o pai acompanha quais os sites que o filho está acessando, as redes sociais, quem vem buscando, de repente, o filho para um bate-papo, porque a gente pode estar expondo essa criança a esse perigo. Né? Que aí vem o assédio infantil, né? Então, assim, é necessário essa fiscalização, acompanhar-se, uma vez que você decide que o seu filho vai ter a ferramenta, mas você acompanhar. É responsável pelo uso daquela ferramenta, né? Porque com a Deep Web agora a gente está descobrindo tanta coisa, né? Seu filho pode estar falando, ele não está falando exatamente com quem está aparecendo na tela do celular desse. E uma criança, ou às vezes até um adolescente, ele não tem muito discernimento para saber disso. Às vezes nem a gente mesmo, né? Então precisa desse cuidado redobrado. Mas o que fazer nesses casos, Aline? Por exemplo, o assédio infantil é uma realidade, a gente está vendo. E a gente fala isso para criança, para adolescente, até para adulto, né? A gente cai numa boa. O que fazer? Como se proteger de tudo isso? Um dos pontos é esse acompanhamento, né? E quando perceber que algo está diferente, que algo está acontecendo, um dos pontos também principais que a gente pode dar como dica é mudanças no comportamento da criança. Né? Então, assim, já está passando muito tempo ali conectado, tem mudanças na rotina do sono, pode ter mudanças nas questões alimentares, o baixo rendimento escolar, né? De repente, a criança ou o adolescente se torna um pouco mais agressivo, né? E ali já são indícios de que a gente precisa monitorar mais. Esses indícios que você falou já é no caso quando, por exemplo, esse assédio ou qualquer outra coisa, ele já está se tornando mesmo uma realidade e a criança ou o adolescente não está mais sabendo lidar com aquilo. Porque no começo vai de boa, né? Está tudo tranquilo, a conversa é linda, maravilhosa. Esses sintomas aparecem quando a situação já está fora do controle? Isso, quando começa, de fato, o assédio que já começa a intimidar, que já começa a ameaçar. Porque no início, por exemplo, os criminosos
criminosos, eles tendenciam a conquistar, né? Sim, começa a pedir confiança, informações, isso. né? Então, assim, não inicia o assédio de uma forma assim tão rápida, né? Então, ele conquista essa criança, esse adolescente, para que ele, de fato, tenha o que ele quer. Isso. Então, isso vai acontecendo, né? Só que quando chega a sintomas no indivíduo que são físicos, que são emocionais, é porque já chegou em um momento que está bem crítico, né? Mas então, mesmo assim ainda dá para fazer alguma coisa. Dá para fazer. Primeiro é identificar, assim como dentro das escolas, o que muitas das vezes o professor, a psicóloga, no caso, a gente começa a perceber essa mudança nesse comportamento, sabe? O medo excessivo, uma aversão à figura masculina ou à feminina, né? Então já são sinais de que algo está acontecendo. E aí a gente precisa entender se de fato trata-se de um assédio e caso for, a gente precisa denunciar. O que vai mudar essa realidade hoje, por isso que vem o Maio Laranja, é a gente ter coragem de denunciar e acolher, ajudar essa criança que está sofrendo. Para acontecer isso dentro do ambiente escolar, dentro de uma sala de aula, o professor também precisa estar muito atento, ter um olhar treinado. Ele conhece a classe dele, ele sabe comportamento, mas às vezes são nuances bem tênues que não dá muito. Então, ele precisa também ter esse treinamento, né, para identificar esses casos. E isso é muito o olhar sensível, né, de conhecer o seu aluno e ver que aquele aluno ele está com mudanças, né, mudanças comportamentais, uma tristeza excessiva, muitas das vezes a introspecção, aquela criança que era muito sociável, ela passa a mudar radicalmente o seu comportamento. Agora tem um fator que a gente vê que é muito interessante, é que o professor muitas das vezes é aquele que a criança mais confia. Às vezes a psicóloga da escola é aquela pessoa que a criança mais confia. Então é uma rede de apoio que eles sentem em nós. Porque tem medo de contar para o pai e para a mãe. Isso, porque acontece sim. Talvez a fala não vai ser validada. Né? Você está mentindo, isso não é verdade, né? Então a criança ela precisa ser ouvida primeiramente. A gente precisa acolher essa fala e de forma respeitosa, né? E depois, a partir da escuta respeitosa, a gente faz o que é uma investigação para entender se realmente está acontecendo um possível assédio. Tá, deixa eu fazer aqui o papel do advogado do contra. Esse é o cenário ideal que a gente está traçando, né? Isso. É o aluno com problema, o professor percebendo, a rede de proteção agindo, os pais sendo chamados, tudo funcionando certinho. Sim. Mas essa é a nossa realidade? Nem sempre, infelizmente. E eu falo assim, bem São Luís, não é a nossa realidade. Não, muitas das vezes não é. Porque se a gente for, né, ver, hoje psicólogos dentro das escolas, a gente vê mais na rede privada e a gente ainda tem muito a melhorar. Isso. Né? E se a gente for para a rede pública, estão solicitando muito a presença de profissionais da área da psicologia para identificar, para mapear, inclusive treinar essa equipe, né, para lidar com possíveis tem que ter um olhar que consiga ver essas diferenças, porque não adianta nada você ter um aluno dentro, mas a escola é responsável, tá. Mas se o professor não tiver aquela empatia, aquele treinamento, a sensibilidade, não vai adiantar nada. Isso. Aí a gente diz, não, as escolas, os professores são treinados, essa coisa toda. Mas não é bem o que a gente vê. E eu não estou falando contra o professor, ele está cheio de tarefa, igualzinho a gente, está cheio de coisas para fazer. Altas demandas. Altas demandas, sobrecarregado, mas mesmo assim precisa fazer esse outro lado. A receptividade do professor para essa tarefa a mais é boa? É boa no sentido de que a gente que está dentro, vivenciando a situação, quando você consegue identificar e ajudar uma criança que está em pleno sofrimento, há uma satisfação pessoal, né, e profissional também. Então, assim, quando a gente consegue denunciar para o Conselho Tutelar uma possível agressão, por exemplo, cabe ao órgão competente a fazer a investigação, porque muitas das vezes não é papel da escola, né? E a gente precisa entender as funções. Qual a função educativa da família, qual a função educativa da escola, né? Então, a família tem esse papel primordial, que eu não posso transferir para a escola.
né, que é identificar, que é de zelar também, cuidar dessas redes sociais, isso não é tarefa escolar. Pois é, né? E a gente pode ter chegado nesse nível de inversão, quando a gente Isso. acha que deixar a criança na escola, a gente está transferindo a responsabilidade Isso. que é nossa para a escola, e a escola é responsável pelo que acontece com o meu filho. E não é, né? Claro que Dentro não. do espaço escolar existem Sim. as demandas que são os processos escolares, mas a educação sexual e tem várias outras situações que é competência da família, né? Mas a gente entende hoje que a rotina dos pais é muito intensa, a nossa rotina, né? Rotina, no dia a dia, muitas intensa. demandas, mas é necessário que uma criança e um adolescente ela tenha suporte do pai e da mãe. São as figuras que são insubstituíveis. Mas a gente está falando aqui no Maio Laranja e os cuidados com a saúde mental, para que a gente chegue aqui e converse só sobre coisas boas, né, Aline? Exatamente. A gente vai chegar nesse nível, não vai? Nós vamos, eu creio nisso. Olha, Aline Branco, muito apropriado o seu nome para uma psicóloga. Aline Branco, muito obrigado por sua participação, por compartilhar todas essas informações com a gente. Continue cuidando da nossa saúde mental. Eu que fico muito feliz e agradecida, né, por poder também trazer informações que são, né, para todas as famílias, para a gente ajudar e a gente mudar esse cenário, né, que a gente precisa proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. E é só com muita persistência e perseverança que a gente vai chegar lá. Não muito dá para diálogo. encontrar uma parede na frente, como essa que aconteceu há uns dias atrás, né? E recuar. Não, tem que avançar, né? Exatamente. Muito obrigada e bom dia para você. Agradeço. Bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo e que já sabe que todo dia às 9 horas eu estou aqui esperando por você com muita informação e um café quentinho aqui para a gente que está conversando. Mas agora é hora de Ronald II e as informações do Parlamento. Bom dia, Ronald. Olá, Elda Borges, muito bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores aí do Café com Notícias. Essa mesa tá farta por aí, viu, Elda? Mas por aqui a gente já tá naquela correria para a abertura dos trabalhos do Diário da Manhã, daqui a pouquinho, pela 96.9 FM, Rádio Assembleia. Olha, expectativa para os trabalhos do Parlamento já giram em torno da próxima semana. A gente lembra que há uma possibilidade de realização de reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, se reúne sempre às segundas, no período da tarde, a partir das 4, das 5 horas da tarde, os parlamentares se reúnem para deliberar a respeito da constitucionalidade, da legalidade das matérias que estão tramitando no Parlamento maranhense. Além disso, na próxima terça-feira, nós teremos a primeira sessão plenária da semana. As sessões plenárias aqui no Poder Legislativo maranhense permanecem com a agenda voltada para terça, quarta e quinta, sempre a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e, claro, aqui também pela Rádio Assembleia, na 96.9 FM. Elda, muitos assuntos estão sendo tratados aqui no Parlamento maranhense, a questão de ações e medidas voltadas para a garantia da segurança nos ambientes escolares é pauta, tem sido discutida permanentemente aqui, ainda com agendas programadas pela Comissão de Educação, que tem o deputado Ricardo Arruda como presidente. Além disso, já há uma ventilação sobre a apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO. Já há uma expectativa em torno da análise da Assembleia Legislativa a respeito também dessa matéria do Poder Executivo do Estado. Portanto, a gente vai seguir, claro, com as equipes de comunicação trabalhando a todo vapor, acompanhando toda a movimentação dos 42 deputados estaduais que integram o Parlamento maranhense para levar aos nossos telespectadores da TV Assembleia e também aos nossos ouvintes da Rádio Assembleia todas as informações. É por aqui, é isso, viu, Helder? Eu volto com você. Obrigada, Ronald. Obrigada a você também. Tchau, um bom dia, até a próxima.